O pregador dos olhos costurados. Há igrejas que nunca fecharam suas portas, mesmo quando a cidade esqueceu seu nome. Há templos que nunca deixaram de ecoar preces, mesmo quando não há fiéis. E às vezes o silêncio se torna a única liturgia necessária para que aquilo que dorme sob o altar desperte. E esta história começa com um homem chamado Elias, enfermeiro, em um hospital público, que após o turno da noite, caminhava sem perceber que suas pernas o levavam para longe de casa, como se uma voz, dentro de sua mente, o chamasse para seguir adiante. Promessas sem som que pareciam dizer: siga, 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 enquanto o vento frio acariciava sua nuca como dedos invisíveis que empurravam sua alma para a beira de algo que ele ainda não compreendia, e diante dele surgiu a igreja de São Lourenço dos Mortos, uma construção coberta por trepadeiras, janelas estilhaçadas e uma porta entreaberta que gemia como se respirasse, e Elias sentiu que alguém o aguardava lá dentro. Alguém que sabia seu nome, alguém que o chamava antes mesmo de seu nascimento. Ele entrou e o ar se tornou denso. Não cheirava a mofo nem abandono, mas sim a incenso antigo que nunca se apagou. Atrás do altar havia fileiras de bancos ocupados por corpos imóveis, pessoas que pareciam dormir sentadas, mas cuja respiração não existia, e Elias percebeu que não estavam vivos, porém também não estavam mortos, como se suas almas tivessem sido arrancadas para escutar algo que a humanidade não deveria conhecer. E então o púlpito iluminou-se por uma luz fraca vinda de velas negras que queimavam sem chama. E ali estava uma figura ajoelhada, um ser vestido com túnica branca, marcada por símbolos que sangravam luz dourada. Fios de ouro costuravam suas pálpebras fechadas, e mesmo assim ele parecia enxergar Elias, como se convencesse o mundo de que olhos nunca foram necessários para ver o que importa, e sua boca se abriu, revelando uma voz que soou como 1000 vozes, uma pregação que rasgava o ar, penetrando diretamente na mente do enfermeiro. A voz dizia: Elias, você ouviu preces de quem agoniza, você já tocou o último suspiro de tantas vidas. Agora toque o primeiro suspiro da verdade. Ajoelhe-se diante daquele que já serviu ao alto e que agora prega para os esquecidos. Elias não conseguia desviar o olhar. Sentia que cada palavra costurava também sua própria mente, prendendo seus pensamentos como mãos invisíveis que colavam suas memórias ao altar. O pregador continuou dizendo: fui expulso por falar aquilo que os andarilhos do céu desejam esconder. Fui o arauto da revelação que a humanidade não deveria ouvir, e por isso meus olhos foram fechados, para que eu jamais visse novamente a luz que traí. Mas eu continuo pregando, pois a verdade não precisa de luz, precisa apenas de ouvidos, e tu, Elias, tens ouvidos que desejam saber o que não se deve saber. Aproxima-te do altar, e verei tua alma sem precisar ver tua face. Elias deu um passo embora. Sentisse seu corpo se recusar a obedecer. Sentia como se algo mais movesse suas pernas. O pregador inclinou a cabeça sem olhos, mas com um sorriso que parecia compreender todos os pecados do mundo. Ele disse: cada pessoa aqui buscou respostas e eu lhes dei visão interior. Agora estão em contemplação, pois nunca mais desejarão retornar ao véu da ignorância. Eles escutaram o primeiro segredo. E agora a tua vez chegou. Aceitas ouvir Elias? Aceitarias trocar a dúvida que te tortura pelo conhecimento que te devora? Aceitares a palavra que transforma todos os músculos, que prende todos os corações e rasga todos os destinos? O enfermeiro sentiu lágrimas caindo sem saber de onde vinham. Sua garganta tentou formar um não, mas sua boca apenas abriu silêncio total. Enquanto o pregador dizia: cada verdade custa um sacrifício. Tudo o que é sagrado cobra um preço. Quero teus olhos, Elias,
para que eu possa falar contigo de igual para igual. Quero tua visão, para que a luz volte a enxergar através de mim o ouro de minhas pálpebras. Precisa de alimento humano para que o segundo segredo possa ser revelado. E tu, Elias, tens olhos que viram a dor, mas nunca compreenderam o significado dela. Os fiéis imóveis começaram a mover lentamente a cabeça, como marionetes sem cordas, seus pescoços estalando como se ossos se quebrassem. Mas não havia dor, parecia ser apenas parte da liturgia. E Elias sentiu que se ficasse ali mais um minuto, perderia tudo. Mas quando tentou correr, seus pés estavam firmes no chão, como se raízes crescessem de sua pele, penetrando nas tábuas antigas. A igreja não deixava ninguém sair. Mais uma luz surgiu atrás. Do pregador e asas queimadas se abriram asas enormes, que um dia foram feitas de luz, mas agora eram carvão vivo, soltando brasas que flutuavam no ar como pequenos planetas morrendo, e a voz insistiu. Elias, tua fuga nunca existiu. Teu caminho sempre te trouxe até mim. Tu foste escolhido no dia em que tocaste a morte pela primeira vez, e agora devolverás o que nunca te pertenceu. Tua visão pertence aos céus, e tua alma precisa ser cegada, para que, enfim, enxergue. Elias gritou, mas a igreja engoliu o som. O pregador ergueu as mãos, e os fios dourados que costuravam seus olhos começaram a vibrar com vida própria, como se tivessem sede, e então eles se estenderam como serpentes brilhantes, avançando em direção ao rosto do enfermeiro. Elias sentiu pontadas ardentes na vista, e naquele instante o desespero se transformou numa certeza horrenda. Ele não lembrava como chegou ali, mas sabia que não era a primeira vez que sonhava com aquela igreja. E talvez nunca tivesse acordado de verdade. Talvez sua vida inteira fosse o prelúdio daquela noite. Os fios tocaram seus cílios e Elias sentiu o mundo se fechando como a tampa de um túmulo. E quando finalmente a dor explodiu, a igreja toda pareceu respirar como se uma entidade gigantesca acordasse sob o chão. E então tudo ficou escuro, não apenas para seus olhos, mas para sua consciência, como se a própria realidade tivesse apagado as luzes quando a escuridão se dissipou. Elias estava ajoelhado diante do altar, sua face coberta por fios dourados, costurados com precisão cruel, e o pregador agora sorria com seus olhos abertos, porque os olhos que ele usava agora eram os de Elias, e sua pregação recomeçou para um novo servo aprisionado, enquanto um novo banco na igreja se ocupava com mais um fiel contemplando a eternidade. E dizem que se alguém passar em frente àquela igreja em noites de lua oculta, poderá ouvir uma pregação distante, uma voz de 1000 bocas oferecendo a verdade para quem não suporta a mentira. E alguns entram prometendo que sairão, mas ninguém jamais sai, e cada novo fiel se torna um novo par de olhos para alimentar o sermão do anjo que caiu por dizer demais. Se você sentiu o chamado desta história, lembre-se de que templos esquecidos ainda guardam peregrinos inocentes, e às vezes tudo que separa a fé do desespero é apenas o ato de abrir uma porta que nunca deveria ser aberta. Agradeço a você que ouviu até aqui. Nossa reunião de almas continua crescendo e sua presença fortalece este canal. Então, se esta história tocou seu medo, toque também o botão de gostei e inscreva. Se para que nós permaneçamos conectados nos corredores da noite, compartilhe com alguém que ainda dorme, pois o despertar é inevitável. E eu estarei aguardando você no próximo ritual, porque nos encontraremos novamente na próxima história, onde talvez você perceba que a maior lição que o pregador dos olhos costurados deixou é que a cegueira não é a ausência de visão, mas sim a punição para quem ousa enxergar demais.